Pois é, meus amigos, hoje é dia 20 de fevereiro de 2026. Vamos fazer um passeio livre que é tão longo quanto quase uma viagem livre, né? Como tinha mostrado, né, na viagem livre que eu fiz ontem, no dia 19, na volta, né? O carro apresentou um alerta estranho já há mais ou menos uns 25 quilômetros aqui de Aracaju, e apresentou esse alerta de redução de potência do motor, e desde então a luz de injeção ela está acesa. E luz de injeção é algo que a gente não pode deixar, não pode ignorar, né? Aí, como narrei, né, eu fui na concessionária, né, da Chevrolet, na mesma rede que eu comprei esse veículo, né, que foi a Concorde Veículos daqui de Sergipe, né, na sede que fica ali em Nossa Senhora do Socorro, que é ali já na BR-235, já entrando aqui na região metropolitana de Aracaju. Mas como eles trabalham por agendamento e a agenda deles estava cheia, então eu não pude ir, né? Então hoje eu vou lá. Eu antes, né, eu vou lá no Jardim dos Demônios, porque, enfim, eu marquei com um profissional, né, que vai olhar a máquina de lavar, e ele disse que tinha disponibilidade hoje. Então eu vou lá e já é o tempo, inclusive eu tô até quase atrasado, né, porque ele marcou para 2 horas e eu tô um pouco atrasado para ele fazer o orçamento, para olhar, né, qual é o defeito real da máquina, né, de lavar, antes de eu alugar o apartamento, né, que já, como ele é mobiliado e foi alugado com o anúncio da máquina, né, então eu vou alugar para não entregar a máquina com defeito, né. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou ver quanto fica, né? Eu já tinha falado com outra pessoa, né? Indicação inclusive de vizinhos de lá do grupo, né? Do grupo maior do condomínio, né? E ele por alto tinha dito que era uma peça, eu esqueci qual foi o nome que ele disse, né? E que custaria, o reparo custaria 650, parcelado em 3 vezes, né? Esse valor. Então, realmente é um pouco caro, né? Tudo bem que é uma fração do valor de uma máquina nova, e eu não vou comprar uma máquina de lavar nova para um apartamento que eu vou alugar, né? Se fosse um apartamento de altíssimo valor, que compensasse eu fazer essa despesa e integrasse ela nas receitas que iriam entrar na locação. Não é esse o caso. Então, o apartamento já está praticamente alugado, né? Só falta assinar o contrato e tudo mais para ele. É o tipo de barbeiragem que o cidadão faz, né? O trânsito é assim, é dinâmico, as pessoas fazem merda. Esse cara aí, com certeza, é uma pessoa que dirige muito bem, né? Enfim, enquanto não resolve, né, como eu tinha dito, né, sobre esse problema do carro, né, eu falei até com um amigo meu, o irmão dele já teve um Onix Plus, né, e ele teve esse problema, e na verdade eu acredito que seja isso, o mesmo problema que aconteceu. Ele trocou o farol, trocou a lâmpada do farol, né, do mesmo jeito que eu troquei o meu, e aí pouco tempo depois o carro apresentou esse tipo de problema, que na realidade pode ser alguma incompatibilidade, algum mau contato que ficou depois que troca, um erro também no sistema, e ele fica dando esses alertas sem corresponder à realidade, né? Então é sempre bom levar lá, porque
por mais que possa não ser nada grave, e eu torço que não seja, que seja só isso, né? Mas não se pode ignorar, né? Porque de repente eu posso estar aqui tranquilo, o carro parar no meio do caminho. E eu não estou afim de correr esse risco, né? Mas assim, o carro não ganhou, não teve nenhuma perda de potência, né? Continua normal, aqui a temperatura dele de arrefecimento está normal, então não está esquentando demais, né? Sempre estou dirigindo e olhando essa. Eu já botei etanol, né, para diluir um pouco. Vou abastecer mais com etanol, né, para, se forem os bicos injetores, para limpar, né, os bicos injetores. Tá aqui com etanol. Eu botei ele, na verdade, ele estava com etanol. Eu coloquei 20 litros de gasolina e coincidentemente apareceu esse alerta de redução de potência e a luz de injeção. Mas eu acredito que foi uma infeliz coincidência. Eu acredito que isso iria acontecer em algum momento. Até porque tem o que? Mais ou menos uma semana isso. E o posto que eu abasteci, né, como a gente viu naquela viagem livre, na segunda viagem livre, né, de ontem, eu sempre abasteci ali. Inclusive abasteci ali quando fiz outra viagem livre esse ano, em janeiro. E não teve nada, né? Assim, não teve. O carro não apresentou nenhuma irregularidade. Então, é uma gasolina que é de uma bandeira confiável, né? Shell, uma bandeira confiável. E eu abasteço naquele posto há muito tempo, né? Desde muitíssimo tempo, até antes de trabalhar em Itabaiana. Quando passava por Itabaiana, eu abastecia naquele posto. Enfim. Estamos ainda, né, testando como é. A gente testou a câmera ontem pela manhã, testamos a câmera na chuva, né, e aí a captação de áudio e tudo mais dessa câmera, né. Fizemos esse teste. Estamos testando a câmera agora no sol quente, né, aproximadamente 2 horas da tarde, né, dessa sexta-feira pós-carnaval, né? Então não é mais sexta-feira de cinza, né? Nesse segundo dia da quaresma, né? E a partir de então perco as contas, né? São 40 dias até a Semana Santa. Bom, certamente é uma das últimas viagens. Eu ainda vou no Jardim, né, dos Demônios para retirar as minhas coisas, né? Vou tirar todos os itens pessoais que eu tenho lá. Então certamente vai ser mais de uma viagem, porque tem muita coisa para fazer. Mas vão ser definitivamente as últimas das últimas viagens, né, que eu faço indo para aquele apartamento. A partir do momento em que ele tiver alugado, eu, óbvio, como qualquer locação convencional, não vou mais frequentar o condomínio, meu apartamento. E doravante, esse percurso de ir lá no Jardim dos Demônios, né, de ir lá naquela região da Aruana, não vai mais ser algo frequente, não vai mais acontecer pelos próximos meses, né? Mas eu vou certamente percorrer, fazer outras viagens, né? Fazer outros passeios, né, por outros lugares de Aracaju e de Sergipe. Mas primeiro, hoje, eu vou resolver esse problema do carro, né? Vamos ver como ele vai se comportar, né? Hoje vão ser 2 passeios, né? Porque essa primeira parte e depois até a concessionária, né? Que eu acredito que eu vou daqui a pouco, porque eu marquei com eles mais cedo, né? Às 15 horas. Então eu vou. Eu acredito que eu chego lá às 15 horas, porque ele vai fazer o diagnóstico, vai depender, vai me passar o orçamento
dia para ele vir fazer a substituição da peça, né? A colocação da peça na máquina, né? Para fazer o reparo. Bom, estamos passando aqui por essa região aqui do Santa Maria, né? Mais uma das inúmeras pontes aqui sobre o Rio Sergipe. Estamos entrando aqui. Isso daqui é para ser futuramente o início da linha vermelha, né? A continuação, né? A junção das rotas de fuga com lá aquela a rodovia, estrada Chesse, Avenida Chesse, que liga até a região lá do Rosaels e São Cristóvão, né? Eduardo Gomes, Rosaels e adjacências. Por enquanto não existe nada disso. Bom, estamos aqui, né, no início do Marivã, né? Já uma das pernas do vento, né, para chegarmos lá, né? Eu costumo dizer que o percurso ele tem duas partes. Ele vem do início lá da região da Jabutiana, depois essa passagem pelo Inácio Barbosa e pelo São Conrado, pelo bairro São Conrado, mais precisamente pela região do bairro do Conjunto Orlando Dantas, né? E finda, né, no começo aqui é Marivã. E a segunda parte é essa, que já não tem quebra-molas, já não tem semáforos. É o último semáforo antes de chegarmos lá, né? Daqui em diante, desse semáforo em diante, a pista é livre, né? Só com algumas curvas e tal, né? Mudanças de rua, de via, mas sem nenhum semáforo, sem nenhum obstáculo desse tipo, né? É um percurso muito comum, já fizemos muitos percursos como esse daqui, né? E, enfim, vão ficar para o registro, né? São muitos, são fartos e vão ficar para a memória, né? Desse período, dessa época. 2025 foi um ano que eu fiz muitos passeios e viagens aqui, conversas a bordo, idas ao condomínio, muitas vezes, né? Por esse caminho, indo ali pela Avenida Beira-Mar, voltando por esse caminho, voltando pela Farolândia, voltando pela Beira-Mar, voltando até mesmo, fazendo percurso longo pela praia, né? Enfim, todas as saídas e caminhos possíveis para a nossa casa de praia, né? Já fizemos na série principal, né? O episódio, acho que 186, em que a gente sai de lá do apartamento e vai ali na praia de Aruana, né? Em que a gente vai lá mostrar um pouco, a gente caminha um pouco na praia, então é bem interessante, é um vídeo bem interessante, né? Que eu fiz lá naquela época e acredito que vai ficar realmente como algo memorável, né? Porque eu não vou fazer aquele percurso tão cedo, né? Os motivos eu já falei, né, em muitos vídeos e nas últimas passeios e viagens livres, né? E os motivos, o principal é a minha falta de vontade mesmo, né? Não é, em parte, né? Não vou dizer que não é um dos motivos, né? Quando eu tive filho, eu passei a ter mais despesas, né? Principalmente quando ele for pro berçário, que vai ser necessário, né? Então, mais despesas que eu tive no orçamento e também menos tempo disponível, né? Mas o principal não é nem a redução do tempo disponível, muito menos o aumento das despesas, porque da forma como ele estava, o Airbnb ele se pagava. Mas ele
embora ele se pagasse, ele não compensava quando eu colocava nessa conta o tempo perdido e o trabalho que eu tenho, né? Você fala assim, não, é só ir lá fazer uma faxina rapidinho. Não é rapidinho. Você não limpa um apartamento desse em meia hora sem se cansar, né? São muitas coisas que você tem que fazer para deixar o apartamento pronto. Além de você limpar a sujeira dos outros, você tem que trocar os lençóis, você tem que enfim, fazer a troca de enxoval, levar os lençóis para lavar, né? Eu teria com certeza que consertar a máquina para isso, né? Tem toda a parte pré-hospedagem, né, do hóspede que chega, que vai olhar seu apartamento, etc e tal. E a gente não tem essa disponibilidade. E quando a gente coloca na conta, esse cansaço não vale a pena. Para mim não vale a pena. Não é algo satisfatório, sabe? É muito tempo perdido indo lá fazer faxina, muito cansativo, né? Não sou uma pessoa tão jovem, com tanto vigor e tanta disponibilidade física para ficar me desgastando com isso, né? Tinha o estresse com os vizinhos, mas isso foi o de menos, porque apesar de todos os pesares, né, eu nunca levei multa, nunca teve nada. Então o estresse existia, mas esse fator, ele foi um fator irrelevante, não foi algo que me motivou a não continuar, né? Cada cidadão que não sabe dirigir, enfim, tenho sempre que dirigir olhando para os outros, né? Enfim, então é isso. Eu vou testar um pouco a potência do carro, né, para ver, sim, mas não vou forçar muito, né? Ele aparentemente está normal. Eu não estou vendo nenhuma redução de potência, não. Bom, então é isso. O que me fez encerrar, né, o aluguel por temporada foi isso. Também pagar para uma pessoa iria diminuir a receita, né? Que ele mal se pagava no período de baixa estação, né? Iria ser prejuízo. E o estresse, né? O risco que tem de você botar gente estranha no seu apartamento. A pessoa que passou uma temporada, se ela esculhambar, o Airbnb vai indenizar, mas ele, enfim, são muitos riscos que um inquilino, se sofrer, ele já assumiu esse risco, né? Ali é a casa dele. Se ele tiver um acidente, ele está na casa dele. Você não se responsabiliza. Mas quando você hospeda, não. Se acontecer um acidente doméstico, um armário quebra, cai alguma coisa em cima da pessoa, qualquer coisa, né? Ou se o hóspede deixa alguma coisa ligada e provoca um incêndio, é como se fosse você. É você quem vai arcar com prejuízo. Então, é muito risco, né? Não é algo que vale a pena tá se arriscando, sabe? Eu acho que, pra mim, se eu algum dia quiser ter o meu projeto aí de casa de praia, que seja de verdade, né? Que seja para utilizar verdadeiramente, né? Que seja para eu deixar desalugado, para eu arrumar do meu jeito, ficar lá fechadinho, arrumado, né? Pra eu ir, hoje eu tô afim de ficar lá, pronto, vou ficar lá é a minha casa, junto com onde eu moro, é só mais uma extensão das minhas casas, né? Pronto. Mas não tendo essa disponibilidade, não vale a pena, né? Eu não tenho vontade de continuar. E é bom, sabe, ter um apartamento, mas se não for para ter plenamente, do meu jeito, para eu ir quando eu quiser, fazer as coisas que eu gosto de fazer, definitivamente não vale a pena, sabe? Não é bom. Então é isso.
Bom, já estamos chegando, né, no nosso apartamento. Vamos dar uma olhada, né? Ficar um pouco nele, né? O rapaz já deve estar chegando, né? E depois disso nós iremos lá para a concessionária, né? Para ver como é que tá o carro, né? Como ficou. Enfim, né, os estresses que eu tive, ignoro, né? Não tenho mais. São irrelevantes, né? O importante é que são coisas que, se a gente der importância, né? Como, sei lá, uma barata. Você, tem uma barata. Porra, né? Bem, a gente não pode matar com uma barata, mas, sabe? E se não entra na minha casa, né? Se não, né? É irrelevante. É uma coisa que, se a gente se incomodar, a gente tá dando atenção a quem não merece ter atenção nenhuma. Quem merece o nosso absoluto desprezo completo, né? Gente que merece não ter nenhuma consideração. Coincidência, chegando aqui, estamos presenciando um ATR pousando no aeroporto internacional de Aracaju. Uma pena que acredito que na filmagem não vai aparecer como eu consigo ver, né? Uma pena. É algo que ainda existe aqui, né? Quando construírem condomínios nesse outro lado, certamente essa vista aí vai ser comprometida. Bom, então é isso, né? Aqui já estamos chegando em nosso Jardim dos Demônios, nosso apartamento da praia. E enfim, vamos fazer um pequeno tour pelo apartamento, né? Vamos pelo menos mostrar um pouco da varanda, né? Enfim, a gente continua lá no apartamento. Cá estamos em nosso apartamento da praia. Já tirei, né? Aqueles papéis que tinha, né? Só tem aquele anúncio, aquele alerta ali. Aqui na cozinha também tirei tudo, né? Já está praticamente alugado, né? Então, realmente são os últimos dias, né? Aqui em nosso apartamento. Fizemos um unboxing desse celular, né? Do celular que eu estou filmando, inclusive, para fazer esse passeio livre. Fizemos um unboxing aqui em nosso apartamento da praia, né? E tá sol, mas daqui a pouco já vai ter a sombra, né, projetada dessa torre aqui. Aqui é a varanda, né? Aqui nessa mesa, né? Já altas conversas, tive bons momentos, né, ao longo de 2025, embora a maior parte do tempo eu viesse só para limpar o apartamento e ir embora, mas também tiveram alguns dias na baixa temporada que eu cheguei a vir e a utilizar o nosso apartamento, né? Então tivemos sim bons momentos aqui. Momentos de estresse também, mas no geral, bons momentos, né? E realmente eu senti falta. Gosto muito do meu apartamento, gosto demais do meu apartamento, do meu condomínio, né? Não é porque tem uma turma de vagabundos aqui que eu não gosto daqui. Gosto sim, né? Gosto demais, né? Eles que se fodam, né? Que se arrombem. Mas o condomínio é um lugar muito bom, né? Muito bonito. Conquistado com muito suor, né? Não foi de graça, não ganhei, né? Não obtive por meios ilícitos, nem tive ajuda de ninguém. Foi conquistado com o meu trabalho, né? Então pode ir lá não ser grandes coisas, né? Luxo, 50 metros quadrados, mas para mim ele tem um valor muito grande, né? Mas voltarei, né? Não é para sempre, vai ser só um até logo, né? Mas eu voltarei sim, e já com meu filho maior aqui, né? De ele curtir aqui a casa dele da praia. Pois é, meus amigos, é isso aí. Vamos encerrar aqui nosso passeio, né?